Amém, irmãos. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, nós vamos começar, a partir de hoje, uma série de mensagens na carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos começar em 1 Coríntios e hoje nós vamos apenas fazer uma introdução. Nós vamos conhecer um pouco sobre a igreja em Corinto. Nós vamos conhecer um pouco sobre a cidade de Corinto e na próxima semana já vamos entrar nas grandes questões da igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto ela é muito parecida com a igreja dos dias de hoje. Por isso nós entendemos que é extremamente relevante falarmos sobre a igreja de Corinto. Porque muitas das nossas questões doutrinárias, muitas das nossas questões da igreja nos dias de hoje, a igreja em Corinto vivenciou isso e o apóstolo Paulo escreveu a eles, orientando a eles. Então, no primeiro momento, nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 ao 3. Os irmãos que acharam, podem ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Vamos orar? Senhor amado, nós agradecemos a Ti por estarmos reunidos aqui para iniciarmos essa série de pregações expositivas na carta de Paulo aos Coríntios. Nós entendemos e os escritos da carta nos fazem compreender isso, que os assuntos tratados nessa carta são de extrema importância para a igreja do Senhor nos dias de hoje. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, que nada seja dito de vontade humana, conceito e pensamento humano, mas sobre a direção do Teu Espírito Santo. Que a Tua graça seja derramada sobre nossas vidas, que possamos compreender a palavra do Senhor e o objetivo da Tua palavra para as nossas vidas essa noite, em nome de Jesus. Amém. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podem se assentar. Irmãos, a cidade de Corinto, até hoje ela existe, e é ali na região da Grécia, né? Lá encontram-se os escombros da antiga cidade de Corinto, mas o local onde a cidade foi edificada está lá até hoje, né? Eu pesquisei alguns vídeos, né, sobre a cidade de Corinto, e aí existem lá, né, descobertas arqueológicas, os escombros da antiga cidade de Corinto. A cidade de Corinto, ela tinha duas divindades muito adoradas. Era Apolo, o deus grego, que era o deus da luz, da sabedoria, né, conhecido como o grande Apolo, né, o deus Apolo dos gregos. E tinha também um templo a Afrodite. Então, nos escombros, os irmãos depois podem
pesquisarem, lá no YouTube tem vários vídeos. Tem um monte alto, né, onde ficava os dois templos, a Apolo e a Afrodite. E na cidade de Corinto, eles tinham culto a esses deuses. E tinham culto à deusa Afrodite, que era a deusa do amor, né, do amor sexual. E ali havia 1000 prostitutas cultuais, né? Eram sacerdotisas que adoravam a deusa Afrodite, prostituindo com os marinheiros que chegavam na península, né? Eles chegavam de viagem, porque era uma cidade muito importante, e eles iam direto para esse templo, onde lá as sacerdotisas de Afrodite adoravam ela, praticando todo esse tipo de práticas sexuais imorais. E isso era um culto, né? Era muito mais do que uma prática, era um culto a deusa Afrodite. Então lá, na cidade de Corinto, havia esse templo. É importante que os irmãos entendam, nós vamos ler o texto de Atos, capítulo 18, gostaria de ler com os irmãos, para os irmãos verem como que Paulo chegou lá em Corinto, e como era a cidade de Corinto quando Paulo chegou lá, para pregar o evangelho. Abram comigo, Atos, capítulo 18. Nós vamos ler alguns versículos para os irmãos verem, né? Atos 18, a partir do versículo 1. Quando Paulo saiu de Atenas, ele partiu para Corinto, versículo 1. Né? Chegou lá, ele encontrou um certo judeu chamado Áquila. Ele era natural do Ponto e recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. E na época, era em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. E Paulo aproximou-se deles. O versículo 3 diz: e posto que eram do mesmo ofício de Paulo, que era construtor de tendas, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. E opondo-se a eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então assim nasceu a igreja em Corinto. Paulo chegou na cidade, conheceu o casal, Áquila e Priscila. Eles também construíam tendas como Paulo. Paulo então trabalhando com eles, todos os sábados ele ia na sinagoga e pregava para os judeus, né? Como Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho em toda a terra, começando de Jerusalém, em toda Samaria, até os confins da terra. Ele começou com os judeus, começou na sinagoga, ia lá, pregava para eles, persuadindo eles, e eles então rejeitaram a pregação do apóstolo Paulo. E assim como Cristo falou, quando vocês forem numa cidade, e lá eles rejeitarem a pregação, limpa o pó dos vossos pés, porque até o sangue dessas pessoas não será derramado sobre você, mas sobre elas mesmas. Foi o que Paulo disse. O sangue de vocês está sobre a vossa cabeça, né? Eu já não tenho mais essa responsabilidade, uma vez que vocês rejeitam o evangelho. E aí então ele partiu para pregar o evangelho para os gentios, ou seja, pessoas que não eram judias. Essas pessoas o receberam e ele então abriu ali na casa de Tício Justo, né, onde era também uma sinagoga, ali a igreja em Corinto. E assim nasceu a igreja de Corinto.
A igreja, ela nasceu possivelmente entre aproximadamente no ano 51 depois de Cristo. Ele chegou em Corinto em 51. Ele vinha de Atenas, ele pregou o evangelho em Atenas e ali ele chegou em Corinto. Permaneceu em Corinto por cerca de 18 meses, 1 ano e meio, vivendo com o casal de judeus Áquila e Priscila. Ali ele abriu a igreja e ali então começou a igreja em Corinto. O título dessa carta é o título da cidade de Corinto. Ele escreveu 1ª e 2ª aos Coríntios. É derivado dos destinatários, né? Os membros de uma igreja que estava lá em Corinto. Acredita-se que seja a 2ª carta escrita por Paulo aos convertidos na Acaia. Uma carta anterior que está mencionada lá, vocês abrirem comigo em 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Então ele está falando para os irmãos de Coríntios, olha, eu já escrevi uma carta anterior e já disse a vocês para não se associarem com os impuros. Então nós entendemos que ele escreveu uma carta anteriormente, só que essa carta ela foi perdida. A autoria, né, Paulo já diz no início que ele que está escrevendo a carta, e os estudiosos, né, dizem que não há nenhuma dificuldade em relação a reconhecer a carta como escrita pelo apóstolo Paulo. O versículo 1 do capítulo 1 que nós lemos confirma isto, né? Mas também em 1 Coríntios 16, abram comigo lá, 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16, versículo 21. A saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Então, geralmente, quando isso escreveu uma carta, tinha um amanuense, que era uma pessoa especialista em escrever. Ele escrevia bem e escrevia rápido. Então, geralmente, quando Paulo escreveu uma carta, na maioria das vezes ele usava um amanuense. Então, essa pessoa, esse especialista, Paulo ia ditando e ele ia escrevendo. E aí, na saudação, Paulo fez questão de escrever de próprio punho. E aí a igreja primitiva já aceitava o apóstolo Paulo como o autor da carta. O próprio Clemente de Roma garantiu, né, considerava a carta como escrita pelo apóstolo Paulo. Qual a data que a carta foi escrita? É geralmente aceito que a carta foi escrita no final do ministério de Paulo de 3 anos em Éfeso. Isso é indicado em 1 Coríntios 16, 8. Você que está aberto em 1 Coríntios 16 aí, é só ir lá no versículo 8 e você vai ver, né? Olha o Paulo dizendo lá, ficarei porém em Éfeso até o Pentecostes. Então possivelmente ele escreveu essa carta de Éfeso. Agora nós vamos ver o contexto histórico, né? Como que era a cidade de Corinto? A cidade de Corinto, na época da chegada do apóstolo Paulo, ela pouco deveria às modernas metrópoles em termos de atividade comercial. Era um ambiente internacional e uma depravação geral. Tinha gente de todas as partes do mundo. Era uma cidade que tinha um comércio intenso e ativo. Eles recebiam embarcações de várias partes do mundo. Como eu disse para os irmãos, os marinheiros vinham, né, desciam ali no porto de Corinto e iam para o templo de Afrodite. Então a intensidade comercial da cidade era grande, era uma grande metrópole e uma metrópole cosmopolita, a nível de Nova York, Tóquio, Londres, São Paulo, Cidade do México, uma cidade cosmopolita. E por ser uma cidade cosmopolita, onde havia culturas de várias partes do mundo, era uma cidade depravada. Todo tipo de depravação
moral. A cidade era famosa por causa da última característica, a depravação. Aristófanes, que era um comediante grego, ele cunhou o seguinte termo de Corinto, né, corintiano, no caso, porque era uma pessoa que vivia uma vida desregrada. Então, o que era um corintiano? Era um cara que vivia uma vida desregrada, né? Ou seja, abusava de todos os tipos de prazeres e desejos lascivos e imorais, com todos os excessos. Excesso na bebida, excesso no sexo, excesso nas drogas, excesso em tudo. Assim, era conhecido um corintiano, né? Vocês viram um corintiano hoje aí, mas o famoso comediante grego, ele dizia que corintiano era um cara depravado, cometia todos os tipos de excessos imorais. A cidade era um centro comercial do Império Romano. Por meio da cidade fluía a riqueza do império. E era em larga escala, porque os comerciantes podiam vender ali os seus comércios por via de duas partes, de dois portos, de dois lados do mundo, de dois mares. E quando Paulo chegou em Corinto, a cidade ostentava, além do templo a Apolo, o tristemente famoso templo a Afrodite, a deusa do amor, localizado no Acrorinto, esse monte que eu falei para vocês, onde tinha os dois templos, que era um majestoso precipício de cerca de 550 metros de altura. Ali, cerca de 1000 prostitutas cultuais promoviam um culto que fez de Corinto um exemplo proverbial de sensualidade. E essa familiaridade com a imoralidade certamente desempenhou um papel nos problemas que Paulo buscava resolver ao escrever a carta. A situação moral era tal que Corinto foi certa vez descrita como o paraíso do marinheiro, o céu do bêbado e o inferno para a mulher decente. Então a cidade era conhecida como o paraíso do marinheiro, porque o marinheiro ficava meses ao mar e chegava lá na cidade e tinha um templo de Afrodite para ele preencher todos os seus anseios e desejos, né? Um céu para o bêbado, que podia beber à vontade, os excessos havia muito na cidade, e um inferno para uma mulher decente. Como é o caso da maioria das cidades cosmopolitas de hoje, Corinto possuía uma população misturada, como eu disse para os irmãos, né? Tinha romanos, tinha gregos, tinha pessoas do Oriente, e uma parte considerável da população, ou seja, uma grande parte da população, eram escravos. E o número de judeus da cidade, provavelmente, também era grande. A cidade também tinha gente de todas as partes do mundo. Todo tipo de gente, todo tipo de religião, todo tipo de ideia, todo tipo de ideologia, todo tipo de filosofia. Os moradores de Corinto, eles foram influenciados pelo espírito competitivo da cultura greco-romana, valorizando em demasia o status e a glória. Então, como hoje, né? Quais são as pessoas valorizadas? As pessoas que têm os corpos perfeitos, as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que têm poder, os grandes atletas, as pessoas que conquistam muitas coisas. Corinto valorizava isso, valorizava o belo, valorizava o forte, valorizava o bem-sucedido, valorizava o vitorioso, não diferente dos nossos dias. Por isso essa carta ela é extremamente relevante. E assim também era dentro da igreja. Os irmãos vão ver, a igreja havia essa competição dentro da igreja. Por quê? Porque isso fazia parte do clima social da cidade de Corinto, né? Então os vencedores, eles eram respeitados, eles eram honrados. Os vencedores nos Jogos Olímpicos e istmicos, né? Conquistadores das batalhas, os debatedores, os oradores eloquentes, os aristocratas,
os proprietários ricos, de grande número de escravos, assim como toda a Grécia, a sabedoria, ou melhor, os sofismas filosóficos, né? Que era o camarada que tinha aquele argumento tão forte, né? Que ele persuadia o camarada a acreditar numa mentira como se fosse uma verdade. Então, a lábia, a capacidade de convencer, a capacidade de através da conversa, através da argumentação, convencer a pessoa. Então, esse tipo de pessoa era valorizado. O camarada eloquente, o camarada que falava bem, que persuadia, que convencia as pessoas, ele era valorizado. O cara que era um bom atleta, que conquistou muitas honras, era valorizado. O cara que teve grandes vitórias nas batalhas, era valorizado. O cara que tinha muitas posses, era rico, era valorizado. Muito parecido com os nossos dias. À medida que os cristãos em Corinto assumiam essas preferências, sua condição espiritual tendia para o mundanismo. Na igreja de Corinto, ser espiritual significa ser sofisticado, quer social, intelectual ou espiritualmente. Em termos de dons, a transformação interna era demonstrada pela exibição ostentosa da sofisticação em termos de capacidades e resultados. E quanto à sabedoria desta era tomou conta dos membros da igreja, as pessoas começaram a procurar marcas de sucesso e espiritualidade e se entregaram à competição. Então, a igreja de Corinto é o reflexo da cidade de Corinto. E aí o que acontecia? Dentro da igreja acontecia o que acontecia na cidade de Corinto. Então, os irmãos começaram a buscar, a se destacarem, a buscar o melhor. Qual o melhor pregador? É Apolo? É Paulo? É Pedro? É Cristo? Qual o cristão melhor? É aquele que fala muitas línguas? O que profetiza? Sem nenhum amor. Então Paulo fala do amor, que não busca os seus próprios interesses. Então nós vamos ver tudo isso. E tudo isso que acontecia em Corinto, acontece hoje em dia no mundo e na igreja do Senhor. Então a igreja de Corinto é super atual, os ensinamentos que Paulo deixou aos irmãos em Corinto. Agora vamos analisar a nossa leitura do texto que nós fizemos. No versículo 1, nós temos aqui quem são as pessoas que escreveram a carta. Então, no versículo 1 do capítulo 1, Paulo está escrevendo para os irmãos de Corinto, ele e o irmão Sóstenes. E Paulo está dando ênfase aqui, olha, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Paulo está reivindicando a sua autoridade como apóstolo. Quem está escrevendo para vocês, irmãos de Corinto, não é qualquer um. É um apóstolo de Jesus Cristo, que foi chamado para ser apóstolo. Eu estou escrevendo como quem tem autoridade sobre a igreja do Senhor. Por que isso? Por que Paulo está dando essa ênfase? Porque a igreja estava confusa em quem é o mais importante. Ela estava confusa em quem? É Apolo, é Pedro, é Jesus, é Paulo? Havia essa confusão. Então Paulo está dizendo, olha, eu estou escrevendo para vocês, eu sou um apóstolo chamado por Jesus Cristo. Ou seja, eu tenho autoridade para escrever. E eu tenho autoridade também para ensinar a vocês. É importante, irmãos, que a pessoa que ensina a palavra de Deus, a pessoa que traga uma instrução, é preciso que ela tenha autoridade para isso. Nós não podemos permitir que uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra de Deus, que não tem uma experiência com Deus, venha à frente e traga um ensinamento para os irmãos. Essa pessoa que traz a palavra, ela precisa ser considerada pela igreja
como alguém que está colocado aqui de acordo com a vontade de Deus. Então Paulo está reivindicando a sua condição de apóstolo, chamado por Jesus Cristo para esse ministério. Então, quem está escrevendo a carta é Paulo. E quem é Paulo? Paulo é apóstolo de Jesus Cristo. É alguém que tem autoridade para poder doutrinar, para poder ensinar, para poder unir a igreja de Corinto diante da sã doutrina. Para quem Paulo está escrevendo? Ele está escrevendo para a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo está escrevendo não para a cidade de Corinto. Ele está escrevendo para a igreja de Deus que está em Corinto. A mensagem do Senhor, em primeiro lugar, é para a sua igreja. E da sua igreja para o mundo. Quem é a igreja de Jesus Cristo? É aqueles santificados em Cristo Jesus, que são chamados para serem santos, com todos o que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Então, meus irmãos, a igreja do Senhor aqui é a igreja de pessoas santificadas em Cristo Jesus. Essas pessoas são chamadas para serem santos, ou seja, serem separados do mundo, não se contaminarem com o mundo, não mergulharem nos prazeres do mundo, nas coisas do mundo, serem separados para se consagrarem, para se dedicarem a Deus. Assim é a Igreja Batista Boas Novas. E essa igreja ela está aliada a quem? A igreja de Cristo no mundo inteiro, que fazem parte daqueles que são santificados em Cristo, chamados para serem santos, e que onde quer que estiverem, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora a questão da igreja de Corinto. Porque eu fiz alusão com a nossa igreja? Porque essa é a questão da igreja de Corinto. Era uma igreja local, onde havia pessoas santificadas em Cristo Jesus, chamadas para serem santas, e que faziam parte da igreja universal de Deus, que igualmente eram chamados para serem santos, e em todo lugar do mundo invocarem o nome do Senhor. Mas a carta de Paulo aos Coríntios também é endereçada a nós, tem relevância para nós. Tanto é que nós estamos trabalhando uma série de mensagens em Corinto. Por quê? Porque nós percebemos que nos nossos dias, os mesmos problemas que haviam na igreja de Corinto acontecem hoje. Nós percebemos que a igreja do Senhor, e agora nós estamos ampliando para toda a igreja do Senhor no mundo, nos nossos dias, ela tem os mesmos problemas que tinha na igreja em Corinto. Então, meus irmãos, quem está escrevendo a carta? Apóstolo Paulo. E quem é apóstolo Paulo? Ele é apóstolo de Jesus Cristo. Alguém que tem autoridade para ensinar, para instruir, para orientar a igreja do Senhor. Apóstolo Paulo é um homem que Deus chamou, que Deus capacitou, que Deus qualificou para ensinar. A quem essa carta é destinada? A todos os irmãos de Corinto que são santificados em Cristo Jesus, que são chamados para serem santos, e que, como todos em toda a parte do mundo que invocam o nome do Senhor, Jesus Cristo, que é Senhor dos coríntios e que é Senhor de todos aqueles que creem. E ele começa com uma saudação. A saudação, ele diz: a graça a vós outros e paz. Percebe, irmãos, que as cartas do apóstolo Paulo e dos apóstolos, as cartas gerais, sempre tem a saudação, graça e paz. Por quê? A ênfase dos apóstolos, a ênfase do evangelho é: a salvação é pela graça. É algo que Deus nos concede gratuitamente. Não é mérito nosso. Nós não conquistamos a salvação pelos nossos méritos.
A salvação foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário e concedida a nós gratuitamente. Então, sempre eles dizem graça e paz, paz e graça. Porque aquele que recebe a graça de Deus tem paz com Deus. Saudamos os irmãos sempre com a paz do Senhor, ou graça e paz, porque entendemos que uma vez que recebemos a graça de Jesus, estamos em paz com Deus. Porque havia inimizade entre nós e Deus, por causa do nosso pecado. Mas Cristo se fez pecado por nós e nos reconciliou com Deus. Então a saudação sempre dá essa ênfase. E por que essa graça e paz a vós outros? E de onde vem essa graça? E de onde vem essa paz? Da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então sugiro aos irmãos que a partir de agora comecem a ler 1 aos Coríntios. Amém? Vão lendo, vão marcando ali nas suas Bíblias qualquer dúvida que vocês tiverem. Dou a liberdade aos irmãos, qualquer assunto que vocês lerem lá, falam, eu não entendi bem isso, tá meio sem lógica aqui, pode entrar em contato conosco, comigo ou com o Rony, ou até aqui na escola dominical, né? Podem perguntar, mas eu creio que ao longo da série de mensagens, essas dúvidas vão sendo tiradas. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti por este momento aqui. Nós estamos dando início hoje a uma série de pregações expositivas na carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, que nós possamos pregar não somente com entendimento, mas também com unção e poder. Nós precisamos disso. Para que isso possa ser alcançado, nós dependemos muito das orações dos nossos irmãos. Nós dependemos também de nos consagrarmos em oração na presença do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a não nos perdermos com futilidades desta vida e nos concentrarmos naquilo que realmente tem importância, que é a palavra do Senhor, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Nos capacita a cada dia, nos ajude a crescer, evoluir, tanto no conhecimento da palavra, como na unção e no poder do Espírito. Pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus.